Oi, gente. Hoje, 31 de agosto, é o dia do nutricionista. E o pessoal das oficinas terapêuticas quis saber um pouquinho mais sobre essa profissão e tirar umas dúvidas sobre alimentação. A nutricionista Raiane Tocantins, então, vai tirar todas as dúvidas da galerinha das oficinas terapêuticas CDH. Vamos conferir? Oi, amores! Eu sou a Raiane, recebi as dúvidas de vocês, adorei as questões, as perguntas, então tô gravando esse vídeo aqui para poder ajudá-los, tá bom? Como é o trabalho como nutricionista? O trabalho como Nutri é super legal, eu gosto bastante, porque a gente pode ajudar a cuidar da saúde das pessoas. A alimentação, ela é uma forma de cura também, e ele é uma forma muito importante de promover a nossa saúde. Então, poder ajudar as pessoas a melhorarem a sua alimentação, melhorarem a sua relação com a comida, promover mais saúde, mais consciência, é muito legal, eu gosto bastante. Boa tarde, queria saber quais os alimentos que têm a ferro. E 2. Queria saber quais os alimentos que soltam o intestino. Obrigada. Bom, os alimentos, na verdade, são dois tipos de ferro, né? O ferro não M e o ferro M. O ferro não M, ele é mais encontrado em fontes vegetais. Então, a gente tem aí como fontes principais as verduras verdes escuras, por exemplo, brócolis, espinafre, couve, e o grupo das leguminosas também, que são os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha. Esses são alimentos ricos em ferro, ferro não M. E a gente tem o ferro M, que é um tipo de ferro que é mais encontrado nas carnes, nos alimentos de origem animal, tudo bem? Outra pergunta. Quais os alimentos que soltam o intestino? Olha, os alimentos campeões de soltar o intestino é o mamão, a ameixa, tanto a ameixa seca quanto a ameixa fresca, tá? Alimentos integrais que têm fibra, então, por exemplo, a aveia, a chia, a linhaça, mas é muito importante também o consumo de água, ou seja, beber bastante água, porque senão a gente come muita fibra e fica tudo entupido no nosso intestino. Então, a gente tem que fazer isso e também beber muita água, porque a água vai ajudar a soltar o intestino também e varrer, levar embora tudo que tá prendendo, tá? Uma pergunta: como que eu faço para mim não ser gulosa, para mim poder me manter esse corpício? O corpício já tá maravilhoso. Agora é só você dar prioridade à comida de verdade. O que é comida de verdade? Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, como por exemplo um arroz integral, um feijão, mais o que? Oleaginosas, castanhas, sementes, as fibras que eu acabei de falar na questão anterior. Então, para manter o corpício, é importante a gente priorizar comida de verdade, tá? Outra coisa, e comer também, porque perguntaram como não ser gulosa. Então, assim, é comer o adequado nas refeições, para evitar ficar beliscando entre as refeições, mas para isso é importante a gente fazer uma refeição completa, para que a gente fique satisfeito e evitar justamente comer nesse intervalo entre as refeições, tá? E quando a gente tem uma alimentação que é rica em fibra, por exemplo, a gente promove saciedade, então a gente consegue ficar saciado por mais tempo, tá? Olá, tudo bem? Bem, eu gostaria de saber duas coisas. Bem, eu estou um pouco acima do meu peso. Eu gostaria de saber o que seria o ideal para eu comer, para eu poder emagrecer. E a outra pergunta seria: quais são os nutrientes do mel? Obrigada. Eu sempre gosto de priorizar, novamente, comida de verdade. Então, na verdade, não tem um alimento que engorda e um alimento que emagrece. O que vai engordar são os excessos alimentares. Isso é importante de vocês saberem. É aquilo que vocês fazem de uma forma que não é equilibrada, tá? Mas o que é importante a gente comer no dia a dia?
Dar prioridade à comida de verdade. Então, frutas, legumes, verduras, arroz integral, dá preferência aos grãos integrais, por exemplo, batata baroa, batata doce, batata inglesa, tubérculos, né, esse grupo, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tudo isso vai ajudar no seu emagrecimento, tá? Nutrientes do mel, gostei dessa pergunta. O mel, ele pode ajudar a dar energia, e um dos nutrientes que mais está presente nele é o potássio, tá? Mas ele também é rico em magnésio, em cálcio, em fósforo, ferro, manganês. Mas é importante também não consumir em excesso, tá? Porque ele é um tipo de açúcar, então em excesso ele pode se tornar muito calórico e pode levar ao ganho de peso. Então é importante ter equilíbrio e bom senso no consumo do mel também, tá? Apesar dele ser uma boa fonte de nutrientes. Nutricionista, eu posso tomar o detox porque eu tô um pouco gordo. O que você quer me oferecer para tomar um detox, para emagrecer? Eu acho que uma curiosidade legal que vocês vão gostar de saber é que, na verdade, o nosso organismo, ele tem um processo de desintoxicação diariamente, tá? O nosso organismo, ele já tem isso, ele é inteligente. E esse processo de desintoxicação, ele ocorre de uma forma potencializada entre as 4 horas da manhã e as 10 horas da manhã. Então, o organismo, nesse horário, ele tá ali super voltado para ajudar a varrer essas impurezas, essas toxinas que o nosso corpo absorve por meio de alimentos ou de outras coisas. Então, o que a gente pode fazer é potencializar nesse horário e ajudar mais ainda o nosso organismo. Por exemplo, bebendo muita água. A gente pode também beber um suco verde. Um suco verde é uma bebida maravilhosa que ajuda muito o nosso organismo a desintoxicar. Por quê? Porque tem as verduras, as verduras verdes escuras, que são alimentos campeões que ajudam nesse processo de desintoxicação. Então você pode sim, por exemplo, tomar um suco verde de manhã, beber muita água, tá? Dar preferência à comida de verdade. Tudo isso vai ajudar no seu processo de desintoxicação. Sopa também é muito legal, então você pode, por exemplo, à noite tomar uma sopinha, né? Porque os líquidos, eles não são tão pesados para ser digeridos, então você pode ajudar o seu organismo dessa forma, tá? Mas é importante também não fazer dietas muito rigorosas, muito restritas em calorias, porque isso não é muito interessante, porque depois você pode acabar recuperando esse peso, tá? Então é importante ter bom senso. Você trabalha muito? Graças a Deus, trabalho e na verdade são várias coisas, né? Eu trabalho produzindo conteúdo para as redes sociais, eu trabalho com os atendimentos, trabalho com planejamento de cardápios, trabalho dando aulas, então são várias coisas que me possibilitam atuar como nutricionista, e isso é maravilhoso. A pergunta para nutricionista é: quais os 2 alimentos que fazem mais mal à saúde? Que os campeões sejam os industrializados, tá? Esses alimentos que são produtos industrializados. O que nós estamos falando aí? De alimentos prontos, de alimentos congelados, aqueles que a gente coloca no micro-ondas, né? Então, lasanhas prontas, esses hambúrgueres processados, nuggets, são alimentos muito industrializados e processados. Não é muito interessante para a saúde, tá? Fritura também com frequência, esses biscoitos recheados, esses alimentos industrializados em geral são os que fazem mais mal para a saúde, tá? Gordura hidrogenada, gordura trans, onde é que a gente encontra isso? Nos biscoitos recheados, nos sorvetes. Então, é importante ter moderação no consumo desses alimentos, tá? Não é que não possa comer, mas é importante não comer com frequência no dia a dia e equilibrar isso com alimentos que fazem bem para nossa saúde, que são esses que eu tô falando aqui nas outras perguntas que eu respondi, tá? Alimentos podem substituir a carne?
Muito legal essa pergunta também. Então, não tem um alimento específico que vai substituir a carne. É importante você saber disso também. O que a gente vai fazer é que quando a carne sai do prato, você vai contemplar com várias outras coisas que sobram pra gente, né? Mas como a carne é uma fonte de proteína, o principal grupo que entra aí no lugar da carne seriam as leguminosas, tá? Que é o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja, porque são fontes de proteína vegetal. Então são alimentos interessantes para entrar no lugar da carne. Mas é importante também contemplar, tá, o seu dia a dia, o seu prato com verduras, com legumes, com cereais integrais, que é um arroz integral, uma aveia, tá bom? E você consegue completar o seu prato e não ter necessidade da carne, certo? Gostaria de saber qual a dieta para hipotireoidismo. O que eu devo comer, o que é melhor para hipotireoidismo. Vamos lá então, nós estamos falando aí de 3 nutrientes importantes no hipotireoidismo, que é o selênio, o zinco e a vitamina A. Então, selênio você pode encontrar, por exemplo, uma fonte muito legal de selênio é a castanha do Pará, carnes, frutos do mar, grãos integrais também são fontes de selênio. O outro mineral que eu falei é o zinco, que também é importante para o funcionamento da nossa tireoide. Então, fontes de zinco, as carnes, os peixes, aves, o frango, né? Alguns leite derivados e cereais, nozes e feijão também. Outra vitamina é a vitamina A, que é necessária para uma boa absorção do iodo, que é outro nutriente que é importante também para a nossa tireoide. Então, vitamina A, nós estamos falando de carne também, o ovo, por exemplo, o leite, o queijo, tá bom? E também é importante evitar açúcares e alimentos muito refinados, como farinhas brancas. Por quê? Porque eles vão aumentar muito a nossa insulina, e a insulina ela tem uma relação com a disfunção da nossa tireoide. Então é importante a gente manter a nossa insulina também estável, não deixar ela aumentar muito, tá bom? Adorei as perguntas de vocês, eu espero ter ajudado com as respostas, e qualquer coisa, só falar aqui comigo, viu? Um beijo, fiquem com Deus! Quem quiser saber mais um pouquinho, é só seguir a Rayane lá no Instagram dela, é Rayane Tocantins.